Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar de um grupo de homens que virou as costas ao império e escolheu viver entre os reinos africanos. Esta é a história dos lançados, os primeiros luso-africanos. Incrivelmente, mais de 95% das pessoas que veem os nossos vídeos não são subscritoras. Se a nossa história lhe diz algo, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva já. E lembre-se, as nossas imagens são recriações artísticas. Para entender quem eram os lançados, temos de olhar para a política da coroa portuguesa no século XV e XVI. Portugal queria um monopólio total sobre o comércio na costa da Guiné, controlado a partir da sua capital em Ribeira Grande, Santiago. Todo o comércio tinha de passar pela alfândega e pagar impostos ao rei. Mas a costa africana era vasta e o controlo era impossível, o que abriu uma oportunidade para homens mais ousados. Os lançados eram, na sua essência, renegados. Eram comerciantes, marinheiros e aventureiros portugueses que desafiavam o monopólio da coroa. Eles lançavam-se na costa africana, abandonando as feitorias oficiais e os navios, para irem viver permanentemente no interior das aldeias e reinos africanos. Eram os foras da lei do comércio imperial, os primeiros contrabandistas, que negociavam diretamente com os povos locais sem pagar impostos. Quem eram estes homens? Muitos deles eram degredados, criminosos exilados de Portugal e forçados a viver nas colônias. Outros eram aventureiros em busca de fortuna rápida. Mas um grupo muito significativo era o dos cristãos novos, judeus portugueses forçados a converterem-se ao cristianismo, que fugiam da perseguição da Inquisição em Portugal. Para eles, a costa da Guiné era um lugar de liberdade, longe do controlo dos padres e dos tribunais religiosos. Ao viverem entre os povos africanos, como os wolofs, mandingas ou balantas, estes homens passaram por um processo de africanização. Para sobreviverem e prosperarem, eles tinham de fazer mais do que apenas comerciar. Tinham de se integrar. Abandonavam as suas roupas europeias, adotavam os costumes locais, aprendiam as línguas e participavam nos rituais sociais. Deixaram de ser portugueses para se tornarem algo novo, algo entre os dois mundos. O passo mais importante para esta integração era o casamento. Os lançados casavam-se com mulheres das elites africanas, filhas de reis e de chefes locais. Estes casamentos eram alianças estratégicas. Para o lançado, garantia proteção, acesso privilegiado às rotas comerciais e uma família. Para o chefe africano, garantia um intermediário de confiança com os navios europeus e o acesso direto a bens de luxo, como armas de fogo, tecidos e álcool. Estes homens tornaram-se os intermediários mais importantes e mais procurados da África Ocidental. Eles eram os únicos que falavam as duas línguas, que entendiam as duas culturas e que tinham a confiança de ambos os lados. Um capitão de um navio português que chegava à costa preferia 1000 vezes negociar com um lançado do que aventurar-se no interior desconhecido. Eles tornaram-se a ponte indispensável entre a Europa e o interior de África. Estamos a meio da nossa viagem sobre estes homens fascinantes. A história dos lançados é a prova de que a história não é a preto e branco. Se está a gostar de descobrir estas figuras complexas, ajude-nos a partilhar a nossa história. Mais de 95% de quem nos vê não é subscritor. A sua subscrição é o que nos permite continuar e nos aproxima da nossa meta de 2.000 inscritos. Por favor, subscreva e partilhe o canal. A sua principal base de operações e o seu porto de abrigo era Cabo Verde. Embora vivessem no continente, era em Santiago, na Ribeira Grande, que eles lavavam as suas mercadorias. Era lá que vendiam os seus escravos, o seu marfim e o seu ouro. E era lá que compravam os produtos europeus para levar de volta para a costa. Cabo Verde funcionava como o centro financeiro e logístico desta vasta rede de comércio, que era, na sua maioria, ilegal. A coroa portuguesa via os lançados com uma mistura de ódio e de necessidade. Por um lado,
Odiava-os porque eles quebravam o monopólio real, não pagavam impostos e desviavam o comércio das feitorias oficiais. Eram vistos como traidores, renegados e hereges que tinham abandonado a fé cristã. Houve várias ordens reais a proibir esta atividade, sob pena de morte e de confisco de bens. Por outro lado, a coroa sabia que não podia viver sem eles. Os lançados eram muito mais eficientes a obter mercadorias do que os funcionários reais. Eles tinham acesso a rotas de comércio no interior que os portugueses nem sonhavam existir. Eram eles que garantiam o fluxo de escravos e de ouro que alimentava o império. A coroa tentou proibi-los, mas na prática tinha de os tolerar porque eles eram simplesmente bons demais no que faziam. Os lançados e as suas mulheres africanas deram origem a uma nova geração, os filhos da terra, ou luso-africanos. Esta população mestiça nasceu com um pé em cada mundo. Falavam crioulo e as línguas do pai e da mãe. Tinham a pele mais clara, o que lhes dava prestígio, e herdavam as redes comerciais dos seus pais. Esta nova elite luso-africana tornou-se a classe dominante no comércio da costa da Guiné durante séculos. Muitos destes filhos da terra, especialmente as raparigas, eram enviados pelos seus pais lançados para serem educados em Cabo Verde. Em Ribeira Grande, aprendiam a ler, a escrever e a rezar, recebendo um verniz de cultura europeia. Depois, regressavam ao continente para casar com outros comerciantes, fortalecendo ainda mais estas redes comerciais familiares que ligavam a costa de África a Santiago, num ciclo contínuo. Esta comunidade de lançados e dos seus descendentes ficou também conhecida como tangomãos. A origem do nome é incerta, mas pode vir da palavra tango, que significava negociar, ou de uma corrupção do nome de um povo local. Ser tangomão era ser um intermediário cultural, um especialista na arte de navegar entre os costumes africanos e os interesses europeus, uma identidade nova e poderosa que dominou a região. O seu legado é imenso. Foram eles que disseminaram o crioulo de Cabo Verde por toda a costa da Guiné, tornando-o a língua franca do comércio desde o Senegal até a Serra Leoa. Foram eles que introduziram sementes e técnicas agrícolas, misturando os mundos, e foram eles que criaram a primeira sociedade mestiça fora de Cabo Verde, provando que a fusão de culturas era possível, mesmo que motivada pelo lucro. A história dos lançados é, em última análise, uma história sobre identidade. Eles provam que a identidade não é fixa. Eram homens que nasceram portugueses e cristãos, mas que escolheram, por necessidade ou por vontade, tornarem-se africanos. A sua africanização foi tão profunda que muitos cronistas da época os descreviam com desprezo, dizendo que se tinham tornado mais selvagens do que os próprios africanos. Obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem ao mundo dos lançados. Eles foram os renegados que, ao quebrarem as regras do império, se tornaram os seus agentes mais eficazes. Se gostou deste vídeo, mostre o seu apoio com um gosto e uma partilha. E se ainda não o fez, subscreva o canal. A sua participação na nossa comunidade é a nossa maior motivação. Até a próxima.